Dando continuidade, então vamos para a terceira questão. A terceira questão também vai cair na prova de vocês, tá? Essas questões, elas são gerais. Então, vejo que eu estou comentando todos os aspectos delas, tá? Então, vai cair questão da segunda, sobre a segunda questão, na prova de vocês, e vai cair também na prova questão sobre essa terceira agora, tá? A terceira questão, ela aborda os mecanismos de evasão da resposta antitumoral. Como essas células tumorais, elas tentam fugir dessa resposta, tá? Então, elas desenvolveram ao longo do tempo alguns mecanismos, tá? Isso é o que a gente chama de coevolução, tá? O sistema imunológico, ele impõe uma pressão, tá? Contra o crescimento do tumor, e essas células tumorais elas se adaptam como? Tentando evadir, tentando produzir mecanismos de evasão. Tá? Terceira, muitos cânceres desenvolvem mecanismos que permitem que eles evitem respostas imunológicas antitumorais. Um dos principais focos da imunologia de tumores é compreender os mecanismos de evasão dos tumores. É óbvio, né? Para te capturar algo, tu tens que primeiro entender como esse algo foge, como é que ele escapa, tá? O que ele utiliza de formas de escape. A partir de então, tu consegues tentar montar uma estratégia para capturar. É a mesma coisa do sistema imunológico. É a mesma coisa que é o que os pesquisadores tentam, né? Conhecer os mecanismos de escape de determinado câncer, de determinado tumor. A partir de então, eu posso montar uma estratégia para conter essa evasão. Quanto aos mecanismos de evasão, tumoral, marque a alternativa incorreta. Alguém tentou fazer aí? Qual seria a incorreta? Eu ainda não consegui fazer, Não? Irã, essa daí. Não entendi direito, ainda estou fazendo mais leitura aqui para compreender as Tá. Então, ó, alternativas. só para explicar novamente, essa alternativa aí, ou melhor dizendo, essa questão, ela diz respeito aos mecanismos que as células tumorais desempenham para fugir da resposta imunológica. Tá? Quais são os mecanismos que essas células produzem para fugir dessa resposta? São vários. Tá? Na aula eu comento alguns. Tá certo? Então vamos alternativa por alternativa. Letra A. Tumores podem perder a expressão de antígenos que provocam respostas imunológicas. Tais células são comuns em tumores de crescimento muito rápido. O que vocês acham? Vamos raciocinar. Está correto ou incorreto? Uma regra... Para mim está correta, Thay. Eu achei que está correto. Está correto. Uma regra básica da imunologia, qual é? Só vai ter resposta, né? Só vai ter resposta imunológica se tiver reconhecimento, né? É a palavra-chave quando a gente pensa em imunologia. Reconhecimento antigênico. Reconhecimento do antígeno. Se as nossas células imunológicas não reconhecem o antígeno, se elas não entram em contato com o antígeno, elas não podem montar uma resposta. E é isso que fala a alternativa A. O que diz a alternativa A? Que em alguns tumores, as células que formam esse tumor, elas não expressam antígenos na sua membrana, na sua superfície. Aí, vamos raciocinar.
é como se essas células elas ficassem invisíveis para o sistema imunológico. Elas não expressam antígenos, logo, esses antígenos não serão apresentados. Se esses antígenos não serão apresentados, os nossos linfócitos não vão o quê? Reconhecer. Se não tem reconhecimento, não tem resposta. E dessa forma, a célula tumoral multiplica, 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 multiplica. Deu para sacar essa jogada inteligente do tumor? Eu sim. É como se ele ficasse invisível. Essa é a expressão que eu gosto de utilizar. Ele coloca uma capa ali em que ele fica invisível ao sistema imunológico. Como é que ele atinge essa invisibilidade? Não expressando o antígeno. Tá? Então, a alternativa A ela está correta. Certo? Letra B. Os antígenos tumorais podem estar inacessíveis ao sistema imunológico. Ocorre em antígenos de superfície celular de células tumorais, os quais são escondidos por moléculas do glicocálice. Está correto ou incorreto? Para mim está correta. Está correto. Esse daí é um mecanismo de evasão. Que eu nem comentei na aula que eu postei, eu nem comentei, mas é um mecanismo de evasão. O que acontece? Novamente, na alternativa A, olha a diferença do negócio. Na alternativa A célula não expressa, ela não expressa um antígeno na sua superfície. Tá? Já na alternativa B, a célula expressa esse antígeno. Só que esse antígeno ele fica como se fosse coberto por essa estrutura que nós temos na membrana celular, que é o glicocálice, tá? Então, esse antígeno fica coberto, ó, glicocálice fica por cima, ele cobre o antígeno, tá? Com isso, não ocorre o quê? Reconhecimento desse antígeno, tá? Ele não torna-se o quê? Acessível às nossas células imunes. Tá correto? É. Então, aí a diferença. Na alternativa A, não expressa. Na alternativa B, expressa. Só que ele não é visto pelas nossas células imunológicas. Tá? Não é acessível. Com isso, se não tem reconhecimento antigênico, não tem resposta. Se não tem resposta, as células tumorais multiplicam, tá? É. C. Tumores podem não induzir respostas fortes. Ó, tumores podem não induzir respostas fortes das células T efetoras, pois a maioria das células tumorais não expressa coestimuladores ou moléculas de MHC de classe 1. Está correto ou incorreto? Incorreto. Correto? Incorreto, né? Eu botei incorreto aqui. Incorreto? Incorreto. Ah, sim, exatamente. Porque aqui na outra questão está falando do MHC de classe 1, aí eu tirei por essa análise. Exatamente, o raciocínio é esse, tá? Ó, para ativar, isso eu falei na primeira verificação, nas aulas presenciais ainda, tá? Lá no início do semestre. O linfócito, para ele ativar, ele precisa de dois sinais. Dois sinais. Quais são esses sinais? O primeiro sinal é o reconhecimento do antígeno, tá? E esse antígeno foi apresentado via MHC, tá? Então, o MHC é a molécula que se associa ao antígeno e apresenta esse antígeno aos linfócitos. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal para os nossos linfócitos ativarem é a presença de moléculas coestimuladoras. Tá?
Então, primeiro sinal, reconhecimento antigênico via MHC. Segundo sinal, presença de moléculas coestimuladoras. Tá? Se não tem MHC, se não tem coestimulação, os nossos linfócitos tendem a não ativar. Se eles não ativam, eles não montam resposta. E sabendo disso, as células tumorais, elas podem ou não expressar MHC de classe 1, ou podem não expressar as moléculas coestimuladoras, tá? Aí, novamente, é como se essa célula ficasse invisível para o nosso sistema imunológico, porque não tem nem reconhecimento antigênico e nem co-estimulação. Deu para sacar? Sim. Então, veja que nessa alternativa C, eu abordo dois mecanismos de evasão. Ou não expressa coestimuladores, ou não expressa MHC de classe 1. Se não tem as duas moléculas, ou uma ou outra, o CD8, por exemplo, ele não ativa e ele não responde. Tá? Aí a célula fica lá, beleza, multiplicando, multiplicando, formando tumor, crescendo o tumor. Tá? Letra D. Tumores podem expressar moléculas que inibem respostas imunológicas, como CTLA4 e PDL1. Correto ou incorreto? Eu não sei dizer. Tanto no capítulo do livro quanto lá na aula, eu explico isso também, tá? Eu acabei de falar que nós temos os coestimuladores, né? Como o próprio nome já está dizendo, estimulam a ativação do linfócito, né? Sim. Agora, quando eu penso em CTLA4, essa molécula chamada CTLA4 e PDL1, ao contrário das moléculas coestimulatórias, essas moléculas inibem a ativação do linfócito T, ou CD4 ou CD8. Então, escuta o que eu vou falar. CTLA4 e PDL1, ao invés de estimular, vai inibir a ativação do linfócito. As células tumorais, sabendo disso, né? Sabendo entre aspas, elas expressam ou CTLA4 ou PDL1 e elas inibem a ativação do linfócito. Inibindo a ativação do linfócito, não tem resposta e a célula tumoral multiplica. Se multiplica. Exatamente. Deu para sacar? Então, é outro mecanismo de evasão da resposta antitumoral. Então, veja que a alternativa A, B, C e D, eu descrevi aí mecanismos de evasão. Vai ter questão disso na prova de vocês, tá? Então, a alternativa incorreta é a letra E. O que diz a letra E? Eu comento também na aula. Produtos secretados pelas células tumorais, como a molécula TGF-beta, aumentam as respostas imunológicas antitumorais. Qual é o erro? Ela diminuiria? Exatamente. Na verdade, é o contrário. Ela inibe, tá, as respostas antitumorais. Então, olha o que acontece. A célula tumoral, sabendo disso, ó, sempre entre aspas, se sabendo, produz TGF-beta, libera esse TGF-beta, que vai ser reconhecido, essa molécula vai ser reconhecida pelos receptores dos nossos linfócitos T, CD8. Quando o CD8 se ligar ao TGF-beta, o TGF-beta manda mensagem para o CD8. Qual é? Não ativa. Se não ativa, não responde. Aí a célula tumoral fica lá bonitinha, pronta para proliferar e formar o tumor. Deu para sacar? Então, o erro dessa letra E é justamente esse.
TGF-beta não aumenta a resposta antitumoral. Pelo contrário, inibe a resposta antitumor. Vocês podem até anotar aí. Faz um X em aumentam e coloca inibe. Tá anotado. Tá? Então, vai ter questão da segunda, vai ter questão referente à terceira e vai ter questão referente à quarta. Agora, que eu vou comentar. O que diz a quarta questão? O potencial do tratamento... A quarta questão, ela já vai abordar a última parte da aula que eu postei, que é sobre a imunoterapia, tá? Quando a gente pensa em câncer, o que a gente pensa logo em termos de tratamento? Quimioterapia e radioterapia. Exatamente. Aquelas terapias clássicas, né? Quimioterapia e radioterapia. Aqui, no contexto da imunologia, é o que a gente chama de imunoterapia. É utilizar as ferramentas da resposta imunológica para conter a proliferação tumoral, tá? Então, é conhecer como o tumor funciona, como as células tumorais funcionam, como elas são, o que elas expressam, como elas tentam fugir da resposta, tá? E a partir de então eu vou montar metodologias imunológicas para tentar conter esse crescimento. Isso é imunoterapia, tá? Beleza. O potencial do tratamento de pacientes com câncer mediante abordagens imunológicas apareceu promissor para imunologistas e biólogos do câncer durante muitos anos. A principal razão para o interesse em uma abordagem imunológica é que a maioria das terapias atuais se baseia em medicamentos que destroem células que se dividem ou bloqueiam a divisão celular, trazendo efeitos graves nas células normais em proliferação. Olha só como isso é interessante. A imunoterapia, ela surgiu também a partir de uma necessidade relacionada às terapias convencionais. Porque quando eu penso em quimioterapia, por exemplo, é lógico que já evoluiu muito, né? Mas quando eu penso em quimioterapia, por que aqueles efeitos adversos da quimioterapia? Porque ali ocorre destruição tanto das células transformadas, das células malignas, quanto de células normais, tá? A quimioterapia ela não faz bem essa distinção. Ela se baseia na morte de células que estão proliferando muito. Tanto faz se é normal ou maligna. Tá? Já a imunoterapia, ela é mais o quê? Direcionada. Na imunoterapia, tenta-se conhecer, distinguir quais são as células malignas, alteradas, transformadas, e quais são as células normais. A partir de então, eu vou atacar, eu vou destruir as células transformadas, as células alteradas. Tá? Então, esse é um benefício da imunoterapia, por exemplo. Tá? O direcionamento, a distinção do que é normal e do que é alterado. Quanto às estratégias imunológicas para o tratamento do câncer, marque a alternativa incorreta. O que vocês acham aí? Alguém tentou? Ellen? Hoje eu estou só escutando a aula, anotando as respostas. Maria? Não? Não, professor, estou sem o exercício. Ah, tá. Então vamos lá. Só escutando. Letra A é para marcar a incorreta, né? Vamos ver a letra A. Ela saiu só. Se ela está correta ou incorreta. A imunização de indivíduos portadores de tumor com antígenos tumorais
podem resultar em respostas imunológicas aumentadas contra o tumor. Está correto ou incorreto? Tira essa faquinha daqui, pega. Isso daí Tá correta. está correto. Professor, tá correto. Tá tendo um eco grande aí. Desliga os microfones aí, por Eu favor. acho que é do Evandro. É do Deixa eu olhar Evandro. aqui se é o meu. Então, ó, a letra A, pessoal, o que é a letra A? A letra A é vacina. É o conceito de vacina. Tá? A gente utiliza, quando a gente pensa em vacina, a gente pensa em vacina sendo utilizada contra um agente infeccioso. Não é isso? Mas na imunoterapia contra o câncer, é a utilização de vacinas, tá? Com antígenos do próprio tumor. A partir de então, tu está mostrando o antígeno para o sistema imunológico do indivíduo. O sistema imunológico vai entrar em contato com esse antígeno, vai reconhecer, vai montar uma resposta que é específica. A partir de então, essas células imunológicas específicas vão atacar o tumor para destruir as células. Deu para entender? Quando eu penso numa vacina contra um agente infeccioso, o que é uma vacina contra um agente infeccioso? Eu coloco naquela vacina antígenos do agente. Quando eu entro em contato com a vacina, eu monto uma resposta contra esse antígeno. Caso o agente infeccioso entre no organismo, imediatamente essa resposta ocorre, sempre de forma específica. Então, a alternativa A é um tipo de vacina tumoral. Tá? Uma vacina... E só existe uma, né, professor? Oi? Só existe uma vacina, né? Oi? Não é somente a vacina do HPV, previne contra o HPV, né? Não é somente essa vacina que existe quando a gente fala de tumores. Então, mas a vacina do HPV, ela é direcionada pro vírus, tá? E não Mas eu não conheço outra vacina. Tem outra vacina? Então, realmente, o que me foge a cabeça, mas tem. Pesquisar tem, tá? Tem algumas que já devem ter, ou então estão em pesquisa, mas é uma metodologia que eles estão utilizando, tá? A imunoterapia. Então, a do HPV, ela é direcionada para o vírus mesmo, e não para as células tumorais, tá? Entendi. Só muda aí o foco. Letra B. A imunidade contra tumores mediada por células pode ser aumentada com citocinas que estimulam a proliferação e diferenciação de linfócitos T e células NK. Correto ou incorreto? Correto. Também está o quê? Correto, né? Então, é uma metodologia. Por exemplo, tem tratamentos de tumor, eu até comento lá na aula, através da administração de interferon. Tá? Interferon é uma citocina. Tá? Então, eu administro a citocina ou interferon, por exemplo, ou qualquer outra citocina, que estimule a proliferação e ativação de linfócitos ou de células NK. Então, vejam, eu estou dando o alimento para que esses linfócitos, para que essas NKs multipliquem. Tá? Multiplicando, elas vão atacar o tumor. Tá? Então, isso é uma potencialização da resposta imunológica através da administração de citocinas. Tá? Também está correto. É uma metodologia de tratamento que já é utilizada. Tá? Letra C. Uma estratégia de tratamento antitumoral baseia-se no estímulo da expressão de vias inibitórias correspondentes à expressão de moléculas
como CTLA4 e PDL1. Está correto ou incorreto? O que vocês acham? Uma estratégia de tratamento antitumoral baseia-se no estímulo da expressão de vias inibitórias correspondentes à expressão de moléculas como CTLA4 e PDL1. Está incorreto. Tá o quê? Correto? Tá incorreto. Elas não são, porque são as moléculas que inibem a ativação, né? Exatamente. Esse que é o erro. Lembra da questão anterior? Essas duas moléculas são utilizadas pelas células tumorais para evadir da resposta, né? Por quê? Porque são moléculas inibitórias, tá? Não esqueçam disso. CTLA4 e PDL1 são moléculas que inibem a ativação de linfócitos, tá? Então, como é que eu vou estimular ainda mais a expressão dessas moléculas, tá? Então, esse é o erro. O erro é uma estratégia de tratamento antitumoral baseia-se no estímulo da expressão. Na verdade, o erro está na palavra estímulo. Tá? Na verdade, deveria ter a palavra, por exemplo, inibição ou bloqueio. Tá? Então, uma estratégia de tratamento antitumoral baseia-se no bloqueio da expressão de vias inibitórias. Tá? É uma metodologia utilizada. Tá? Como é que eles fazem? Eles desenvolvem o que nós chamamos de anticorpos monoclonais, os MABs da vida. Tá? Vocês sempre vão ver, se vocês escutarem, lerem MAB, é um anticorpo monoclonal. Tá? Eles são utilizados no tratamento do câncer. Tá? Por exemplo, o que eles fazem nesse contexto? Eles desenvolvem um anticorpo monoclonal que vai bloquear CTLA4 ou PDL1. Tá? Então, bloqueando CTLA4 ou bloqueando PDL1, essas moléculas não vão mais inibir a ativação do linfócito. Aí o linfócito fica livre para ativar, proliferar e destruir a célula tumoral. Tá? Então, essa é a alternativa incorreta, letra C. E a letra D? O que diz a letra D? A imunoterapia passiva consiste na transferência de efetores imunológicos, como linfócitos T e anticorpos específicos para o tumor. Também é uma metodologia utilizada. Aqui já é uma imunoterapia passiva. Por que passiva? Porque eu vou colocar no organismo do paciente ou linfócitos T específicos para as células tumorais, tá? Para a destruição das células tumorais, para o reconhecimento e destruição dessas células, ou eu vou administrar no paciente os anticorpos já específicos para essas células tumorais. Quer ver uma metodologia que já é utilizada? No linfoma, linfoma de células B. Tá? Linfoma de células B. Tem um medicamento, se eu não estou enganado, eu até comento na aula, é chamado de rituximab. Eu acho que é rituximab. O que é o rituximab, pessoal? É um anticorpo monoclonal específico para uma molécula chamada de CD20. Tá? Novamente, o que é o rituximab? É um anticorpo monoclonal específico para a molécula CD20. Tá? E onde essa molécula CD20 é expressa? Essa molécula CD20, pessoal, ela é expressa em linfócitos B de linfomas. Tá? Então, olha o raciocínio dos caras. Eles viram que
linfócitos B malignos, né, transformados, que compõem o linfoma, eles expressam na superfície essa molécula, CD20, uma superexpressão dessas moléculas. Tá? Aí eles pensaram, eu vou produzir um anticorpo que se ligue a esse CD20. Aí temos o rituximab. Tá? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Imagina que aqui é o CD20 que está expresso no linfócito B maligno, lá do linfoma. O rituximab é um anticorpo monoclonal específico. Aí, ó, o anticorpo vem e se liga. Tá certo? Quem é que vai chegar atrás? A célula NK. A NK vai chegar com o seu receptor FC e vai acoplar na região FC do anticorpo. E o anticorpo está ligado a quem? Ao CD20. Quando todas essas interações ocorrerem, isso vai sinalizar para a NK o quê? NK destrói essa célula. Tá? Então, vejam que é uma metodologia focada, né? Ela vai destruir somente as células marcadas com o anticorpo monoclonal. Isso é citotoxicidade celular dependente de anticorpo. O anticorpo marca a célula tumoral, a NK reconhece e destrói essa célula. Tá safo, pessoal? Deu para entender? Deu. Então, vai ter, novamente, para ficar bem fixo, estudem a segunda questão, terceira questão, quarta questão. Tá? Tá bem descrito lá na aula para vocês, que eu postei ontem. Tá certo? Dúvidas? Querem perguntar aí? Tá? Então, eu finalizo aqui, pessoal, essa live, como eu sempre faço, eu vou postar, amanhã eu vou postar na plataforma. Então, já vai estar postado na plataforma. Quem não assistiu, pode ver, pode escutar os comentários aí novamente. Tá certo? Boa noite para vocês. Valeu pela presença. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.